boa noite a todos. É um prazer, né, muito grande estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho do que a gente viveu na Previcol. Na verdade, realmente estou desde o início, mas quem é o fundador mesmo é o Murilo, que lançou a pedra fundamental e identidade, e com bastante experiência. Vai ser muito boa a parte dele, porque a gente vai conseguir fazer um comparativo aí interessante para vocês terem noção. Mas, para mim, assim, facilita muito falar depois da Carla, porque ela já dá esse panorama geral que normalmente eu tento dar, né? Porque essa parte é bem complexa dessas mudanças. Então, ela já facilitou muito meu trabalho aqui. Eu posso tentar ir um pouquinho mais direto aqui no que interessa para vocês. Vou compartilhar a tela também, só um momentinho. Adaptar minutinhos. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Ok, só coloca no modo apresentação também. perfeito. Bom, assim, eu vou tentar não ficar assim, me atendo a muitos detalhes do plano e tudo, porque primeiro que o tempo é exíguo, né? E outra pode cansar vocês e a gente pode ter uma outra oportunidade de detalhar mais sobre isso. Vou fazer uma passagem geral sobre o plano, mas eu acho que a grande questão para esse público que está aqui hoje, né, dos colegas gestores, é exatamente sobre essa questão de migrar ou não migrar, em decorrência do que hoje foi criado, né, através do benefício especial. Já havia, como a Carla falou, a previsão aí na nossa Lei 1979 de 2015 e também na Constituição Estadual, já previa o direito, mas a regulamentação saiu agora recente, e com isso gerou aí essa questão que afligiu muitos servidores aí da União e que agora chega para nós aqui para a gente tomar uma decisão. Primeiro, eu queria colocar para vocês quem são vocês aí nessa fila do pão. Né? Quem somos nós, na verdade. Né? De hoje são vocês. Nós estamos aqui, tanto eu, por exemplo, estou aqui nessa primeira parte de paridade e integralidade, e uma outra leva de pessoas aqui, gestores governamentais, estão nessa média aí de 100%. Então, quem ingressou até 31 de 2003 vai estar nessa regra da paridade e integralidade. A partir disso, até 6 de 2017, tem essa média que antes da reforma era 80%. Então, vocês podem perceber que essas regras, normalmente, a gente tem visto muitas mudanças. Então, quando a gente entrou, o que a gente tinha como regra, essa média de 80, e com essa alteração, a nossa média e, consequentemente, nossos proventos cai. E a partir do 7 de 2017, e aí sim, todos que entram a partir dessa data aí já sofrem o corte do teto e de pensões, baseados no valor do regime geral de previdência. A Carla já deu uma geral com relação à estrutura, né, da Seguridade Social, então a gente viu com ela aí que essa estrutura é dividida a Seguridade Social em Previdência, Assistência e Saúde. Nós temos essa estrutura de regime de previdência. Então, dentro da previdência, a Carla também comentou, nós temos o regime geral, o regime próprio, que é o que nos abarca, e o regime de previdência complementar, que não é novo, mas para os servidores públicos, vamos dizer assim, relativamente recente a efetividade disso. A primeira fundação foi instalada no Brasil, foi em São Paulo, em 2012, salvo engano, 2013. Foi a primeira experiência que a gente teve de efetividade, né, da implementação do regime de previdência complementar. Bom, para essa questão da migração, eu tentei, assim, tornar a explanação o mais objetiva possível para vocês terem uma ideia do que pensar na hora de decidir sobre essa migração. O primeiro ponto que eu queria colocar é sobre a perspectiva da Previdência Social aqui no Brasil. Eu acho que é um ponto importante, porque a gente tem que entender para que rumo que se caminha a Previdência no sentido e com foco aqui voltado para nós, servidores públicos. Eu acho que um outro ponto muito interessante para vocês também tomarem consciência
é sobre as suas regras hoje no regime próprio de previdência social. Obviamente, não vou entrar aqui nesse tema, mas acho que é muito importante vocês, principalmente, fazer a simulação no site da Brasprev e também se inteirarem sobre como será a aposentadoria de vocês, pelo menos de uma forma simulada. Posteriormente, vocês, ao analisar, poxa, como que está a minha situação hoje? Então, eu vou ver quais são as minhas opções. Uma dessas opções é a Telecom, é uma fundação pública, a gente vai detalhar um pouco mais sobre ela. Que nível de segurança essa entidade pode me oferecer como opção, né, para a minha aposentadoria, e também a gente vai verificar questões importantes com relação à validez e morte. E, por fim, que é o que o meu livro vai fazer com muita competência aí, a gente vai ter uma possibilidade de fazer um certo comparativo aí, de, bem básico e tudo, mas muito interessante sobre o quanto vocês, em tese, receberiam aí, com a média de 100%, e o quanto ficaria, e como ficaria a aposentadoria, e o quanto ficaria, pelo menos numa simulação, se vocês migrarem de regime. Então, a palestra do Murilo ficou por último, não foi por acaso, porque para mim aqui é a mais importante nesse sentido de trazer a consciência para vocês de decisão, né? Já que a decisão é de cada um. Então, a nossa intenção aqui é poder trazer o assunto de forma mais clara possível para vocês poderem decidir com segurança. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu queria partir para vocês de uma análise de que a gente tem observado uma aproximação muito crescente com o regime geral. Com a implantação efetiva, né, 7 de setembro de 2017 em Goiás, então quem já entra agora, ele já entra, nessa nova regra aí, né, de limitação do teto. Mas nós que estamos ou na paridade de integralidade ou na média, eu acho que é interessante eu fazer essa digressão com vocês de forma bem breve, mas vocês podem ver aqui, ó, a questão sobre essa limitação ao teto, ela começa na emenda constitucional 20 de 98. Então, não é algo tão recente assim, pelo menos a possibilidade disso, né? A emenda 20 de 98, ela não conseguiu fazer com que essa implementação do teto fosse, que ocorresse, mas ela abriu o caminho para isso. Então, veio a emenda 41 de 2003 e ela, de certa forma, ela facilitou essa possibilidade do Estado adotar o teto para o seu estudo com relação à aposentadoria e pensão, porque prevendo a criação dessa entidade fechada de natureza pública. Ou seja, não tem como implantar um regime de previdência complementar de forma efetiva se eu não tiver uma entidade para fazer essa gestão, ou seja, a gestão disso. Eu destaquei aqui em amarelo porque na emenda 41, o texto constitucional, no 40, parágrafo 15, se não me engano, ele falava de entidade fechada expressamente de natureza pública. Isso é muito relevante, porque essa questão da natureza pública ela foi alterada pela emenda constitucional 103 de 2019 e trouxe, além dessa questão de ampliar os gestores dessa regime de previdência complementar, porque agora ela pode ser feita por uma entidade fechada, e a entidade fechada ela pode ter essa natureza pública ou não. Por exemplo, a BB Previdência, ela poderia, por exemplo, agora fazer a gestão dos planos, né, de benefícios, mas a característica mais importante que eu queria destacar é que a gestão ela poderá ser feita por uma entidade aberta também. Qualquer banco no futuro vai poder ter essa possibilidade. Por que ainda não tem? Porque ainda falta uma lei para poder estar regulamentando isso. Enquanto não existe essa lei, então está restrita a entidade fechada. Vocês podem observar o quanto que, ao longo do tempo, tudo foi se aproximando para que a gente tivesse essa conexão aí com o regime geral. Então, é interessante para vocês analisarem para onde nós estamos caminhando. Aqui eu não vou ficar lendo todo esse texto aqui, esse artigo 34, mas eu achei muito interessante, porque nós estamos falando aqui de migração. E é uma migração que ocorre de forma voluntária. Mas eu não sei se todos têm a noção de que nessa última emenda, né, constitucional que teve, o que aconteceu? Houve uma previsão aqui no artigo 34 de uma possibilidade de uma extinção do RPPS. Essa previsão ela é bastante, ela mostra
né, qual que é a intenção, né? Não tem como a gente afirmar que vai acontecer isso. Mas as bases legais para que isso ocorra estão postas aqui no artigo 39, do artigo 34 da Emenda Constitucional. E o interessante disso é que ela faz com que nós que estamos nessa condição de paridade e na média de 100%, ela coloca uma condição de migração obrigatória para o regime geral de previdência social, conforme vocês podem ver no CAP, o artigo 34. Então, hoje nós temos uma opção de migração voluntária, mas no futuro, e daqui a 20 anos, 25 anos, a gente não sabe como que vai estar a sociedade, como que vai estar a cabeça nesse sentido, uma pressão talvez maior da sociedade, né, por estar sustentando o sistema. Então, a base legal para que isso ocorra é possível. Possível. E uma coisa bem interessante é com relação ao parágrafo único desse 34, porque não necessariamente precisa haver um déficit para poder, déficit atuarial para poder ocorrer essa extinção da IPPS e a migração de todo mundo para a RGPS. Que aqui fala que isso não é um óbice. Então, eu acho que é bem interessante a gente ter clareza de como está sendo caminhado o nosso regime de previdência voltado para os servidores. Porque isso, na minha visão, é muito importante para a decisão de todo mundo em relação a essa migração ou não. Então, fazendo a conexão de tudo, olha, o que nós temos hoje? A adoção obrigatória do teto da GPS por 200, isso aí já é determinado, todo mundo, todos os entes são obrigados a fazer essa instituição e criar entidade, ou então contratar uma entidade para poder gerir isso, essa gestão da previdência complementar. Como a gente viu, hoje são as entidades fechadas, independente se é a natureza pública ou não. No futuro, se tiver uma lei regulamentando, as entidades abertas, os bancos, por exemplo, podem fazer essa administração. E a questão do artigo 34, onde tem essa migração obrigatória. A segunda estrutura, né, que eu coloquei lá para vocês poderem fazer essa análise da migração é exatamente aquilo que eu comentei, é vocês se inteirarem sobre como que é a simulação da aposentadoria de vocês com a regra atual, porque aí vocês vão ter noção do cenário de hoje, para vocês tentarem fazer um comparativo com o cenário da migração e a forma de aposentadoria. E, como eu disse, a gente não vai entrar em detalhes pelo tempo e pela complexidade do tema, mas a gente está à disposição aí. Claro que isso aqui é quem tem conhecimento maior aqui sobre escreve. A gente pode contribuir de alguma forma. O item 3, para mim, é um item muito interessante aqui para nós, porque ao longo desses quase 7 anos aqui na Previdência Complementar, aqui no Telefon, a gente já escutou de tudo. Né, a gente já, assim, a Previcon ela vai falir, o Estado vai colocar a mão, vai meter a mão no dinheiro, ele não vai repassar a contribuição. Olha o caso aí da Postales, dos Correios, da Petrobras. Então, assim, acaba que a gente fica um pouco ancorado com as notícias e isso gera uma alienação no sentido de que, poxa, se aconteceu dessa forma, todos os fundos de pensão são desse jeito. E eu acho importante eu colocar aqui para vocês, porque faz parte da análise de migração, de que há diferenças muito significativas, por exemplo, com relação a Postales, que é o Fundo de Pensão dos Correios, da Petros, que é o Fundo de Pensão da Petrobras, por um detalhe assim, relativamente simples, mas muito importante, que normalmente as pessoas não comentam quando falam desses escândalos aí. Qual que é a diferença principal entre nós e esse fundo, esse tipo de fundo de pensão? No modelo de plano, a Constituição Federal ela determina de forma taxativa de que os planos de previdência complementar, os planos de benefícios de previdência complementar, eles têm que ser, para o servidor público, tem que ser de contribuição definida. E esses planos da Petros e da Postales, o modelo que eles adotaram lá, pelo menos no início ali, talvez, pode ser que atualmente eles já até criaram novos planos aí, porque diante dos problemas que ocorreram, né? Mas o fato é que, no benefício definido, o plano ali ele vai estabelecer o valor do benefício. Vocês percebem que é muito difícil, ao longo aí de 30 anos, 25 anos, você fazer uma gestão de um plano ao ponto de você conseguir garantir que você vai receber esse valor de benefício. A gente tem uma noção disso já com relação ao próprio RPPS.
de alguma forma, ali é um BD também, né? Mas a gente viu que não é bem assim. É difícil fazer essa gestão, a gente tem tantas mudanças, das dificuldades. Isso, tudo. Então, como essa gestão tem essa dificuldade, acaba que contribuições extraordinárias, rateios, isso acaba acontecendo. Então, ao invés da pessoa, né, do participante, que veio aqui para poder usufruir, né, ele adere a um plano para poder usufruir de futura aposentadoria, ele, na verdade, continua pagando. No caso da contribuição definida, é totalmente diferente disso. Você já sabe o quanto você está contribuindo. Mas você não tem uma noção, por mais que a gente possa fazer simulação, mas a gente não tem como definir quanto você vai receber. Porque ele vai depender de algumas variáveis, do quanto que você vai pagar e do quanto que também vai gerar os investimentos, né, do patrimônio da entidade, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, acho que eu queria que vocês fixassem muito bem essa diferença, porque isso é muito importante para a gente não poder achar que a gente está no mesmo barco de outras entidades que tem o BD, que são totalmente distintos, né, as situações. Né? Pensando aqui, antes de eu entrar aqui na organização da entidade, porque eu acho que é importante vocês terem noção de como que é todo o regime jurídico que envolve uma entidade como a nossa, no tanto que ela é fiscalizada. Mas antes de eu entrar com relação a isso, eu queria só falar ainda um pouquinho mais sobre a contribuição definida, porque há uma diferença muito interessante com relação à LPS, porque você, ao aportar sua contribuição aqui na entidade, abre-se um saldo para você, um saldo individual, uma conta corrente, vamos dizer assim, individual, para o servidor. Então, você sabe exatamente, e você acompanha isso mensalmente pelo nosso portal do participante, o quanto o seu bolo, vamos dizer assim, está crescendo, o que está acontecendo com ele, como é que estão os descontos, os valores. Então, é algo que é seu. Né? Quando o patrocinador, a gente vai falar um pouquinho disso à frente, também coloca a parte dele, né? Porque esse sistema, o participante contribui, faz o aporte dele, e o patrocinador, no mesmo valor até 8,5%, também coloca o valor, sem um para um. Esse valor ingressou ali na entidade, na sua conta, é seu, é patrimônio seu. Então, você tem o quê? Na minha visão, com relação a isso, a gente acaba tendo um controle maior do que no nosso sistema do RPPS com relação ao que está sendo feito com o seu dinheiro. Você pode estar sendo mais previdente, vamos dizer assim, do que está acontecendo. Bom, com relação aqui a essa parte da governança, eu quero fazer um destaque também, do que é o seguinte: a gestão da entidade, na verdade, é dos participantes. Porque no modelo que nós temos hoje aqui na Prevcom, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, por exemplo, são os órgãos, né, o Conselho Deliberativo como órgão máximo aqui diretivo, o Conselho Fiscal fazendo controle interno, eles são ocupados essencialmente por servidores públicos. No Conselho Deliberativo tem representantes do Ministério Público, tem representantes do Tribunal de Justiça, Procuradoria do Estado, fiscais, né? Nós temos representantes do TCM, do TCE, e é interessante a gente ver isso, porque aí é o servidor, o participante, estando com a gestão da entidade. O fato interessante é que, tanto do CD quanto do fiscal, ele é paritário. O que significa isso? Por meio de eleição, então nós temos representantes dos participantes, através de eleição, provavelmente é o que ocorre de 2 em 2 anos. Então, são eleitos para compor a cadeira, metade das cadeiras do Conselho Deliberativo são 6, então 3 cadeiras são dos participantes, e 3 cadeiras são indicadas aí pelo patrocinador, que que vão representar, vamos dizer assim, o patrocinador aqui no Conselho, mas que não deixam de ser servidores. No Conselho Fiscal são 4, também paritários. No Conselho Deliberativo, a indicação ali para o presidente do Conselho é dentre os membros representantes do patrocinador, que tem o voto de Minerva, mas, por outro lado, no Conselho Fiscal, o presidente ele é escolhido pelos membros do Conselho dentre os participantes. Então, fica uma divisão interessante na gestão disso. Né? E, com relação à diretoria executiva, os membros da diretoria executiva, hoje, eles são escolhidos por meio de processo seletivo, que, na minha visão, também isso contribui muito para a lisura e também para a melhor escolha dos diretores aqui da Previcom.
Então, vocês podem ver que só pela estrutura da governança aqui, a gente tem umas amarras muito interessantes. Fora isso, fiscalização da Previc, Tribunal de Contas, CGE, nós temos que fazer relatórios constantemente para poder estar mostrando como é que está a entidade. A gente é obrigado por lei a contratar auditores independentes, então a gente faz uma licitação, faz a contratação deles e, de forma independente, faz o relatório. Esse relatório a gente tem que ficar disponível para a Previc, né? Então, é um sistema, é um regime bem fechado, ele não no sentido de controle, e desse sistema de contribuição definida, então a gente entende que a possibilidade de ocorrer um problema existe? Claro que existe. Isso tem em qualquer tipo de instituição, entidade. Mas não é tão bem assim como a gente se preocupa muito lá com relação à fragilidade da entidade para cuidar da aposentadoria do serviço, muito pelo contrário. Aqui são as principais características aqui da Prevcon. Também acho que é importante para vocês entenderem que é formada a entidade, né? Qual que é a natureza dela e o que que isso implica, né? Então, o fato de a gente ser uma fundação de natureza pública, apesar da personalidade jurídica ser de direito privado, né, ela integra administração indireta, supervisionada e fiscalizada pela Secretaria da Economia, e normalmente o presidente do Conselho Deliberativo, por tradição, tem sido aí o presidente, o secretário da Economia. Os princípios também da administração pública, nós temos que seguir, inclusive nas contratações, né, princípio da economicidade. Para contratar o pessoal, tirando os cargos de livre nomeação, que são poucos hoje, na entidade nós só temos 6. Se a gente for ter que contratar equipes para essas pessoas coordenarem, tem que ser através de concurso público. A gente submete a lei de licitações, as leis federais e estaduais, né, para as atividades que não são fim. E, como eu comentei para vocês, né, o conselho aí é formado por servidores públicos. Algumas informações assim rápidas, porque eu acho que vai ser interessante o Murilo depois entrar para a parte dele, então não quero demorar muito, mas para vocês entenderem aí como que ocorre essa questão da contribuição, né? Então, aqueles que recebem acima do teto do INSS, do regime geral de previdência, né? É formado aí o salário de participação dessa pessoa. Você pega, por exemplo, você ganha 20 mil, diminui do teto do RGPS, esse é o salário de participação, e é sobre esse salário que vai incidir as contribuições. Então, as contribuições variam de 4.000% a 8.000%. Lembrando que o patrocínio, que é aquela contribuição do Estado de 1 para 1, ele vai até o limite de 8.000%. É interessante essa variação aqui, porque cada pessoa, dependendo do momento de vida dela, ela vai poder fazer escolha de qual alíquota que ela quer. Porque talvez ela, poxa, nesse momento eu não posso dispor desse valor de 8,5, então eu faço uma escolha menor. Né? No aniversário de adesão da pessoa, pode-se alterar essa alíquota, então, hoje no ano, a pessoa pode mudar isso. Mas o interessante que a gente sempre recomenda é que a pessoa escolha os 8,5%, porque ela vai ter o patrocínio também sobre isso. De que forma que pode entrar lá na Previcom, né? Pode ser de forma que a gente chama de participante patrocinado, que é nesse sistema que eu acabei de comentar com vocês, né, de 1 para 1, e também pode ser na forma de participante individual. Porque, supondo que, não, eu não quero entrar para a Previcom, vou continuar aqui no regime da PPS, mas eu queria complementar de uma forma que eu não precisasse migrar de regime. Eu queria estar lá na Previcom, mas eu não quero migrar. Ok, você pode entrar como participante individual, onde você não vai ter o patrocínio, mas vão ter duas vantagens muito interessantes, que são os seguros, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, seguro referente, benefício de risco, que a gente chama, né, referente à invalidez e morte, e também a dedução do imposto de renda. Se toda a contribuição que é aportada aqui na Previcom, ele vai comentar um pouquinho sobre isso também, há essa dedução do imposto de renda, então se torna muito atrativo, mesmo que você não migre, mesmo que você não vire participante patrocinado, você ingressa como participante individual. Já comentei sobre essa questão para vocês aí, sobre o limite de contribuição, né, do patrocínio. Aqui tem um comentário interessante também, se você quiser aportar acima de 8,5, você pode, só não vai ter patrocínio, né, com relação a isso, você pode fazer isso também.
taxas de administração. Hoje, as taxas que a gente tem lá, para poder gerir isso aí, pagar o nosso salário, gerir as pessoas que estão lá na Clevicom, a taxa de carregamento é 6,5%, então entrou ali o recurso que foi descontado do contra-cheque, a aplicação da taxa de carregamento e a aplicação da taxa de inflação sobre o patrimônio total de 1%. São taxas que a gente entende que realmente elas podem ser melhoradas, inclusive a gente vai fazer uma contratação de um atuário para poder fazer uma análise de como que a gente pode, como e quando, né, se é possível, a gente fazer talvez uma proposta de redução dessas alíquotas, nem que seja progressiva ao longo do tempo, ou seja, quanto mais a pessoa ficar no Previkon, né, ela vai ter a partir do tempo, ela vai reduzindo aí essas taxas. É uma proposta que a gente está analisando, mas vai depender muito desse estudo atuarial aí para ver se a gente consegue chegar nesse patamar. E por que que a gente resolveu, nesse momento agora, fazer esse estudo? Porque hoje a gente já conta com mais de 2.000 participantes, o Previcon, um patrimônio aí acima de 40 milhões, então a gente entende que há um crescimento grande da Previcon nos últimos 1 ano e meio. A gente saltou de 300 participantes para 2.000 participantes, e a gente acredita que com benefício especial, talvez esses números possam aumentar. Então, há uma perspectiva de a gente mexer nessas taxas, claro, baseado na análise do atuário. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, para a gente não alongar mais, mas a gente, nesse plano do ES-Seguro, né, que é o único plano que nós temos hoje, o que ele oferece? Essa aposentadoria programada, a gente vai explicar, principalmente no vídeo, vai comentar um pouquinho, benefício de longevidade, a aposentadoria de invalidez e pensão de morte. Se eu posso falar de um risco na hora de migração que vocês possam ter com relação a essa questão da invalidez e morte. Por quê? Porque se vocês migram agora e entram na Previcon, fazem adesão ao plano de benefícios, o bolo de vocês vai ser pequeno ainda. Então, se acontece qualquer problema com relação à invalidez e morte, o que vocês vão ter são as regras lá da IPPS com relação ao teto, né? E que a gente sabe ficou uma situação bem ruim mesmo, a aposentadoria por invalidez e pensão por morte para o servidor, ali pelas regras novas do IPPS. E, então, há uma necessidade, e a gente oferece isso, a possibilidade de fazer uma adesão, de escolher um benefício de risco de invalidez e morte através de uma seguradora, a gente terceirizou esse serviço, que hoje a gente acabou de fazer, inclusive, a licitação e foi contratada a Mag Seguros, um segurador já bem tradicional no mercado. Então, esse é um risco que pode ser mitigado através da contratação desses benefícios de risco. Bom, política de investimentos, eu acho que também, depois o Murilo pode dar uma detalhada maior, porque ele hoje é nosso diretor de investimentos, mas basicamente aí a gente tem cumprido a nossa meta atuarial, a nossa meta de investimentos, especial nas quatro, salvo engano, os 3 milhões vai estar lá melhor. E basicamente hoje a gente investe em títulos de renda fixa, né? Porque nós temos uma característica aqui bem conservadora, mas que garante uma rentabilidade a longo prazo. Isso é fato aqui pelos números, pelos relatórios que a gente tem disponível no site. A gente não pode, de qualquer forma, fazer investimentos. Vou fazer investimentos agora no exterior, vou comprar bitcoins, não é assim que funciona. A resolução do Conselho Monetário Nacional, ele faz uma divisão bem rígida com relação a depender da quantidade de patrimônio, de que forma quais ativos que eu posso fazer esses investimentos. Então, é algo assim, bem controlado também. Mas, normalmente, de qualquer forma, a gente entendeu aqui que seria mais interessante registrar esse tipo de benefício. Qualquer coisa também a gente pode tirar dúvidas nas perguntas com relação a esse tema. Aqui, eu acho esse gráfico muito interessante, né? Eu sempre apresento ele, inclusive aqui no Cine Gestor também, a gente já acabou fazendo outras vezes, para a pessoa ter uma visualização, assim, de forma mais clara de como é que funciona essa acumulação e depois o desfrute do seu benefício. Então, vocês podem ver que a coluna na cor azul é o que a pessoa que decidiu entrar na Previcon, no sistema de participante patrocinado. Aqui representa, nessa coluna azul, o que a pessoa aportou,
A parte vermelha é o que o patrocinador coloca, bastante interessante isso, vocês podem visualizar que é 1 para 1. Então, é como se vocês fossem pensar em termos de investimento de valores, como se você tivesse um retorno de investimento, eu vou falar 100% para facilitar, mas é um retorno desse investimento 100% de forma imediata. A gente já fez várias simulações com relação assim, o que hoje o mercado consegue te dar isso? Dificilmente consegue, no mercado a longo prazo, ter um retorno tão efetivo com relação a um tipo de investimento que você faz. Você está fazendo investimento dentro para a sua aposentadoria, né? É por isso que a gente fala nesse sentido. Então, nós temos essas duas formas de fazer, fazer formar o seu bolo, né? Para desfrutar no futuro, e é incrementado com essa parte verde aí da coluna com relação aos rendimentos dos investimentos. Então, essas são os três itens que compõem aí a formação do seu saldo aqui na Previdência. E aí, quando chegar o momento, né, de usufruir, e esse momento é quando você aposenta no regime próprio de Previdência Social, no RTPS, quando você aposenta lá, você adquire, você é eleito, você adquire a elegibilidade ali de você agora ser usufruir do que você acumulou durante a longo tempo. Então, você no final é formado em valor, por exemplo, em dinheiro, você pode sacar isso de forma imediata 25%, se optar por isso. Se não optar por isso, você pega esse valor, né, total, e aí você vai usufruir isso em rendas mensais. E aí, só que o que acontece com relação a essa fase de recebimento? Vai chegar um momento que foi ali acumulado e ele vai se findar, né? Então, se você viver além do que as médias atuais, as tábuas ali, né, de idade colocam, você tem algumas outras situações para tentar compensar isso, às vezes usufruir um pouco menos mensalmente, então fazer um seguro de longevidade. Mas, de qualquer forma, esse valor aí, mesmo durante a fruição, o recebimento desse valor, ele também sofre ali um reajuste, mas um reajuste de investimento, que é essa cor mais azulzinha aí, ó, na fase do recebimento, na coluninha ali, tem ali na pontinha essa fase azul, onde vocês podem ver que continua também rendendo mesmo na fase de recebimento. Não vou entrar em detalhes aqui também com relação aos institutos, mas só vou destacar a portabilidade do resgate, porque são institutos que às vezes acontecem muito lá na Credicom, para dar um pouco mais de flexibilidade, porque você pode, uma vez extinto seu vínculo, por exemplo, se a pessoa resolve passar por concurso, alguma coisa nesse sentido, ele pode ali fazer a portabilidade dele para outra instituição, né? Não tem nenhum custo com relação a isso, nem tributação da portabilidade. Ou então pode fazer o resgate dele também, tem alguns redutores aí nesse resgate com relação à parte do patrocinador. Mas é uma forma aí de ser bem flexível. Então, assim, em linhas gerais, era isso que eu tinha que passar sobre a Telecom. Eu queria destacar principalmente sobre essa organização aí, da governança da Previcom, né? E, e também com relação a essa questão da segurança mesmo, que traz a contribuição definida, né? E é isso, Murilo, também nesse ponto quiser complementar, Murilo, fica à vontade também. Tá? Então, assim, em Obrigado, linhas gerais, Rafael. pessoal, é isso que eu queria dizer com relação a só um pouquinho sobre a questão do benefício especial. Eu acho que vai ser bem interessante na hora que o Murilo for fazer a comparação aí, porque é um dos itens, né, que vai compor a aposentadoria de quem for migrar. Aí a gente vai detalhando um pouquinho mais sobre isso. Bom, até porque é um instituto, essencialmente, na verdade, que não é ali do regime de previdência complementar, né, mas a gente acaba afetado, então a gente vai detalhando aí ao longo da apresentação. Ok? Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aí para todas as dúvidas e também no particular, receber vocês lá na Predicom, são todos muito bem-vindos.